santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite a toda a igreja, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um aí no seu lar, onde você está assistindo, prestando este culto a Deus, junto aos seus familiares ou ainda que sozinho. Nós queremos iniciar esta noite agradecendo a Deus e adorando por tudo que Ele tem feito e bendizendo o seu nome através de uma oração. Façamos nesse instante. Senhor Deus, Pai eterno, Deus de amor e de misericórdia, nós queremos Te adorar neste dia dedicado ao Senhor, ó Pai, através deste culto, que em cada lar, ó Pai, onde se reúne a Tua igreja, o corpo de Cristo, a noiva, possa, ó Pai, haver sincero louvor, quebrantamento, arrependimento e crescimento espiritual, ó Pai. Que os louvores entoados, as leituras feitas, ó Pai, possam edificar a Tua igreja e bendizer o Teu nome, porque é para isso que nós fomos criados, ó Pai, para glorificar o Teu nome hoje e sempre. Abençoa-nos a cada dia e nos guarde no decorrer desta semana que se inicia. Por tudo Te agradecemos desde já e Te adoramos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos agora a leitura do Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 16 até o 21. Farei essa leitura, vocês estejam acompanhando João 3, de 16 a 21, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui relata a missão do Filho, Jesus Cristo, aquele que deixou o trono para morrer em nosso lugar e que hoje demonstra que onde os homens devem andar, nos ilumina o caminho para que nós demonstremos amor à obra de Deus e não à obra do mundo, às trevas em que vivemos. Que nós estejamos sempre focados neste objetivo, ligados no alvo que é Jesus Cristo, nos desviando apesar da situação. Cantemos agora o hino de número 164, Nome Precioso. Santo nome incomparável de Jesus amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom dos que a fé, a esperança do porvir, nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo
não me leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Dominando-os que a fé, a esperança do porvir. Nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Façamos nesse instante uma oração de confissão de pecados. Deus, sua igreja se colocando diante de Ti, está neste momento, ó Pai, confessando os seus pecados, as suas falhas, as suas faltas, tudo aquilo que tem te desagradado, que tem desonrado o Teu nome, ó Pai, aqueles pensamentos, as palavras que dizemos, as coisas que fazemos, ó Pai, como tratamos o nosso próximo, como tratamos as coisas acerca do Teu reino, e tudo aquilo, ó Pai, que sabemos que nós pecadores somos limitados e temos falhado. Te pedimos agora perdão por intermédio de Cristo, que nós possamos ser renovados a cada dia e vivificados pelo Espírito Santo para a transformação das nossas mentes, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, ó Pai. Que o Teu querer preencha toda a nossa mente, que nós estejamos sempre, ó Pai, dispostos a aprender de Ti e a Te servir da forma que o Senhor requer. Ouça a nossa oração e nos perdoe em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Mais uma vez, abra sua Bíblia no Evangelho de João, ainda no capítulo 3, agora a leitura dos versículos 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui mais um texto falando sobre Jesus Cristo e a sua relação conosco, com os cristãos, com o amor ao Pai e com o cumprimento da sua vontade. Que Deus nos ajude a cumpri-la a cada dia. Cantemos mais um hino, agora o de número 351, louvando e agradecendo ao nosso Deus, belas palavras de vida. Mais outra vez, pelas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida.
breves são as palavras de vida que nos fortalecem a cada dia. Seremos agora fortalecidos pela explanação da Palavra de Deus, através da mensagem trazida pelo servo Reverendo Valmir, a qual nós estaremos intercedendo nesse instante. Abaixe suas frontes, feche seus olhos e oremos pela vida do pastor. Deus eterno, que a sua palavra, Pai, possa ser exposta e explicada e compreendida por intermédio do Espírito Santo que atua em nós, ó Pai. Que o teu servo possa usar as palavras que venham a edificar a igreja, a fortalecer ao fraco, a levantar o caído, ó Pai, e que venha trazer transformação de vida em cada ato, ó Pai. Que o Senhor esteja falando conosco nesta noite, em especial a vida de cada um, aos momentos de aflição, que essa palavra possa também trazer consolo e, acima de tudo, a alegria da salvação por intermédio de Cristo, ó Pai, a quem será pregado. Que seja tão somente falando dele, o nosso Senhor e Salvador, quem nós te oramos rogando por isso. Amém. Agora o pastor está com a palavra para trazer a mensagem nesta noite. Que nós sejamos edificados e que Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. É a história do cego de Jericó, a cura deste cego. Você encontrou aí? Eu vou ler. Então, acompanhe na sua Bíblia. Nos diz assim o evangelista: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Meu querido, minha querida, eu quero falar com você hoje sobre o maior milagre deste mundo. Dizer para você que Jesus é o maior milagre do mundo. Talvez este tema soe para você como um tema muito comum, mas eu quero pedir que você pense na profundidade desse tema, na relevância desse tema. E eu vou mostrar para você por que Jesus é o grande milagre do mundo. Você concorda comigo que muitas pessoas vivem esperando ou procurando um grande milagre, esperando que um grande milagre aconteça em suas vidas? Talvez até mesmo você já desejou que isso acontecesse na sua vida. Pois é, aqui o cego de Jericó, relatado pelo evangelista Marcos, recebeu esse grande milagre na sua vida. Ele recebeu o maior milagre que alguém pode receber nesta vida, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos nos conta que nesta ocasião
Jesus fazia a sua última viagem em direção a Jerusalém. Essa viagem era importantíssima. Ela, na verdade, era a última viagem que Jesus fazia para Jerusalém. Ele se dirigia para Jerusalém para ser crucificado, morto, sepultado. Mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado. E o interessante de tudo isso é que Jesus sabia exatamente dessas coisas que iria acontecer na sua vida. Aí mesmo no próprio capítulo 10, no versículo 33, Marcos deixa claro que Jesus tinha a consciência de que essas coisas iriam acontecer lá em Jerusalém. É só você ler esses versículos e você vai entender. Ele mesmo declara aqui, acompanhe comigo. Ele diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, que é ele, obviamente, será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Portanto, Jesus tem consciência do que vai acontecer com ele ao chegar lá em Jerusalém. É por isso, meus irmãos, também que Jesus é o maior milagre deste mundo. A crucificação de Jesus seria suficiente, o seu sacrifício na cruz seria e é suficiente para restaurar não apenas a vista ao cego, a visão ao cego novamente, mas seria suficiente para restaurar o homem por inteiro, por completo. É por isso que Jesus é o maior milagre que o ser humano pode receber nesta vida, neste mundo. Creia nisto, creia nesta verdade. Aqui nós temos o evangelista Mateus, que diz que este cego chamado Bartimeu, ele foi alcançado por Jesus, por este milagre, quando ele estava mendigando, assentado à beira do caminho, à beira da estrada, por onde Jesus iria passar, seguido por uma grande multidão. Provavelmente foi a multidão, o barulho daquela multidão, que fez com que este cego soubesse que era Jesus que estava passando por ali. Na verdade, quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 29, deixa claro que a multidão anuncia, alguém ali da multidão anuncia para ele que Jesus, o Nazareno, é que passava por ali. O texto de Marcos nos diz que ele está na cidade de Jericó. E ele sai agora da cidade de Jericó em direção a Jerusalém. Nós sabemos que a distância entre Jericó e Jerusalém é em torno de 24 quilômetros. E Jesus precisava percorrer essa distância toda até chegar ao seu local da crucificação, da sua própria crucificação. Mas, meus irmãos e ouvintes que me ouvem neste momento, apesar de toda a dificuldade imposta nessa viagem que Jesus tem para fazer, uma viagem que ele precisa fazer a pé até Jerusalém, apesar do peso no seu coração por conta da certeza, da ciência que ele tem de saber que vai ser crucificado, ele está indo de encontro à sua própria morte lá em Jerusalém. Apesar de todo esse contexto que Jesus está vivendo e que nós não podemos compreender profundamente, pois só Ele sabe o que Ele passa e o que Ele sente neste momento aqui. Apesar de tudo isso, Jesus ainda tem tempo para dar atenção a Bartimeu.
a um homem cego que era desprezado pela multidão, desprezado pelos moradores ali da cidade de Jericó, mas Jesus tem tempo e disposição. Ele não perdeu a sua compaixão para com os necessitados. E por isso ele, condoído, é esse o termo que Mateus descreve lá no capítulo 20, versículo 34. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos. Assim, Mateus demonstra a compaixão de Jesus pela necessidade deste homem, usando a palavra condoído, que significa colocar-se no lugar do outro. Também a palavra compaixão tem esse sentido. A palavra também misericórdia também tem esse sentido. É você se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que ele sente. Jesus tem tempo, apesar de todo esse contexto difícil que ele está vivendo, ele tem disposição para atender à necessidade daquele que clama pelo seu nome. Bartimeu, que era desprezado pelas pessoas, ele foi agraciado por Jesus. Aquele que é o maior milagre deste mundo. Esse cego foi alcançado por Jesus Cristo e pôde receber dele o que ele desejava. Mas você que está me ouvindo também pode receber esse grande milagre na sua vida, se isso não aconteceu ainda com você. Acredite que não existe nenhum outro milagre maior do que Jesus neste mundo. Não existe nenhum outro milagre mais importante e maior que você precisa receber nesta vida do que Jesus Cristo. Ele é a solução para a sua necessidade. Ele é a solução para a sua carência neste mundo. E acredite, Jesus, ele ainda tem disposição e tem compaixão para com você, necessitado, você que é carente também desse grande milagre que é Jesus Cristo nesse mundo. Marcos, então, relata para nós essa história, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns destaques que Marcos nos informa a respeito de como reagiu este cego diante da presença de Jesus Cristo, como sendo o verdadeiro milagre neste mundo. Em primeiro lugar, Marcos nos mostra que esse cego, ele reconheceu a sua condição miserável, a sua condição de necessidade urgente de Jesus na sua vida. O versículo 46 nos diz que foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Repare como Marcos descreve quem é esse cego, este homem. Ele diz que ele é cego, ele diz que ele é mendigo, ele diz que é filho de Timeu. Para você ter uma ideia, esse nome aparece uma única vez nas Escrituras, apenas aqui. Quem foi Timeu? Não se sabe, não foi alguém, não é alguém de importância. E ele diz que esse Bartimeu estava sentado à beira do caminho. A condição, então, descrita pelo evangelista Marcos, dessa pessoa, mostra que essa pessoa é uma pessoa carente, é uma pessoa que tem uma extrema necessidade de socorro, de compaixão.
E ele reconhece a sua condição. O próprio mendigo, ao clamar por Jesus, ele reconhece que ele carece de Jesus. Ele reconhece da necessidade que ele tem de Jesus na sua vida. Meu querido, minha querida, esse primeiro aspecto nos traz uma lição muito importante para aqueles que querem receber esse maior milagre na sua vida, que é Jesus. A primeira coisa é reconhecer a sua necessidade. A condição deste cego, na verdade, representa a condição de cada ser humano pecador neste mundo, nesta vida. Diante de Deus, nós somos a semelhança deste cego. Nós somos pecadores e por isso mesmo, nessa condição de pecadores, nós carecemos de Deus. Nós temos uma necessidade extrema e urgente de Deus. E Ele sacia essa necessidade nossa através do Seu Filho que Ele enviou a este mundo, através de Jesus Cristo. Mas é necessário que haja esse reconhecimento no seu coração. É necessário que você reconheça que você tem essa condição miserável sem Jesus, sem Deus na sua vida. Você é uma pessoa que vive num estado de miséria, porque o pecado te separou de Deus, porque o pecado te separou da vida com Deus, porque o pecado te leva a uma condição de condenado diante do juízo de Deus. Então você precisa reconhecer a sua necessidade, dada ao seu estado de miséria que você vive neste mundo, sem Jesus, se este é o seu caso. Se você não é uma pessoa convertida ainda, se você não entregou a sua vida para Jesus, reconheça a sua condição miserável e a sua necessidade urgente, assim como esse cego reconheceu também a sua necessidade. E esse cego representa o pecador hoje, diante de Deus. Todo pecador também carece da presença de Jesus, desse grande milagre na sua vida. Em segundo lugar, Marcos registra para nós que este homem, este cego, reconheceu a grandeza de Jesus. O versículo 47 diz: então, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O termo que ele usa aqui para se referir a Jesus, filho de Davi, é um título messiânico atribuído a Jesus por causa da promessa que Deus havia feito a Davi. Deus havia feito uma promessa a Davi, dizendo, por exemplo, lá no Salmo 132, versículo 11, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. E qual foi o juramento, qual foi a promessa? Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. E quando você lê o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 30, o apóstolo Pedro vai revelar que esse rebento é Jesus Cristo. O versículo 30 do capítulo 2 diz: sendo, pois, profeta, se referindo a Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Meu querido, minha querida, quando Bartimeu se dirige a Jesus gritando, filho de Davi, significa que Bartimeu reconhece Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento e que agora foi enviado por Deus e que, portanto, para ele é o grande milagre, e esse milagre passava diante dele naquele momento. O versículo 48 diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, porque ele não tinha dúvida de que Jesus era o Messias.
Esse termo Messias significa o Salvador prometido. Então, esse cego reconhecia a grandeza de Jesus como o Salvador da sua vida. Meu querido, minha querida, se você não reconheceu isso ainda em Jesus, você precisa reconhecer, porque de fato Ele é. É por isso que eu afirmo que Jesus é o maior milagre do universo. É o maior milagre do mundo, porque Jesus é o único Salvador, é o único que pode salvar você como pecador diante de Deus. Ele pode livrar o pecador do inferno, do juízo de Deus. Acreditem, esse mesmo Jesus que curou a vista deste cego, ele virá um dia, e a Bíblia chama esse dia de o último dia. Ele virá para julgar este mundo. E se você não reconhece como o Messias, como o Salvador, se você não reconhece a grandeza de Jesus, no último dia, você ouvirá dos seus lábios a palavra de juízo, de condenação. Porque você hoje ouve a palavra de Jesus. O Evangelho é a palavra de Jesus. E ele se revela por meio desse Evangelho. E você não reconhece a sua grandeza. Ao fazer isso, você está confirmando a sua condenação diante de Deus. Acredite, só Jesus pode salvar você do juízo eterno, do juízo de Deus. É por isso que ele é o Messias. É por isso que ele é o Salvador. Esse Salvador que foi prometido a Davi no Antigo Testamento, ele agora é recebido por este cego, porque ele reconhece a sua grandeza. Mas há um outro aspecto que eu quero compartilhar com você ainda nesta noite. Em terceiro lugar, Marcos nos mostra que este cego, ele não apenas reconheceu a grandeza de Jesus, mas ele teve coragem para vencer as dificuldades diante dessa decisão dele de aceitar a Jesus como seu Messias, como seu Salvador. O versículo 48 nos diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, algumas pessoas até reconhecem, elas no fundo sabem que Jesus é a única porta de esperança para a salvação da sua alma, a salvação do seu corpo. Mas diante das pressões do mundo, diante das posições contrárias dos seus amigos, ele se intimida, ele se cala e ele recua desse reconhecimento e dessa possível decisão. Este cego não tomou essa posição. Ao contrário, ele permaneceu firme, mesmo diante daqueles que o mandavam calar. Cale-se. Ele permanece firme, decidido. Ele vence essas oposições, ele vence essas dificuldades contrárias à sua decisão. Certa vez eu conheci alguém que também reconheceu que Jesus é o grande milagre deste mundo. E essa pessoa desejou muito ser uma pessoa crente. Mas o seu esposo dificultava, ele não colaborava, ele se opôs a essa decisão. Mas essa pessoa tinha essa convicção, essa certeza, e ela não desistiu dessa decisão na sua vida. Ela estava disposta a vencer essas dificuldades e tornar-se também uma pessoa crente. Até que Deus preparou o dia em que ela pôde fazer a sua pública profissão de fé. Ela pôde professar, ela pôde confessar publicamente diante da igreja e dizer para todos que a partir daquele dia ela era uma pessoa crente, ela era uma pessoa convertida. Meu querido, minha querida, não adianta você reconhecer a sua necessidade diante de Jesus Cristo
Não adianta você reconhecer que Ele é grande, que Ele é o maior milagre para a sua vida, você ter a certeza disso, mas diante das pressões deste mundo, você recuar. Se você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você precisa estar preparado para enfrentar aqueles que se opõem a essa decisão. Na verdade, Jesus nos prepara para isso. Ele diz que neste mundo nós teremos muitas aflições, mas Ele promete, Ele garante, Ele declara: eu venci o mundo. Tende bom ânimo. E nós temos o exemplo desse bom ânimo, desta convicção aqui também neste cego. Ele reconhece que Jesus é o grande milagre da sua vida. Ele não se desanima diante das pressões e das oposições daqueles que o manda calar. Ele não se envergonha da sua decisão de seguir a Jesus Cristo. Por isso, ele segue adiante convicto. Mas há um outro aspecto, em quarto lugar, que eu quero compartilhar com os irmãos. Marcos nos mostra que esse cego, ele teve diligência em atender o convite de Jesus. Ele não protelou, ele não prorrogou. O versículo 49 diz que Jesus parou, ao ouvir alguém clamando por ele, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E qual foi a reação do cego? O versículo 50 declara: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meu querido, minha querida, aquele que reconhece que é um pecador diante de Deus, reconhece que ele precisa urgentemente de Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, ao ouvir o convite de Jesus, ele não pensa duas vezes. Ele não protela, ele não adia a sua decisão. Assim como este homem aqui, ele lança de si a capa era uma espécie de veste que poderia atrapalhar a sua partida de onde ele estava até chegar a Jesus. Ele quer chegar rápido, ele quer chegar logo e ouvir o que o Mestre tem a dizer, o que o seu Salvador, o seu grande milagre tem a realizar na sua vida. Então ele lança de si a capa, ele levanta-se e diz Marcos que como de um salto, ele segue, ele parte em direção a Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido o convite de Jesus, recebido o convite de Jesus através de algum crente. Algum crente tenha falado para você, apresentado para você quem é Jesus no passado da sua vida. E você tenha pensado, e talvez até falado para aquele crente: olha, eu vou esperar um pouco mais. Eu vou aproveitar um pouco mais a minha vida. Essa tem sido uma resposta comum que nós ouvimos quando nós falamos, apresentamos Jesus como sendo o grande milagre deste mundo para salvar a vida das pessoas, para abençoar as pessoas. E muitas vezes nós ouvimos essa resposta: eu vou esperar um pouco mais. Eu ainda estou muito novo. Deixa eu ficar um pouco mais velho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você realmente reconhece que você é um pecador miserável, que você merece, na verdade, o juízo de Deus, que é o que nós merecemos quando vivemos no pecado, longe de Deus, que só Jesus é quem pode realmente nos salvar dessa condição, dessa vida de pecado, você não vai prorrogar essa decisão. Você vai ter essa atitude também que teve este homem. Ele reconheceu o seu estado de miséria. Ele reconheceu a oportunidade que ele teve, única. Ela não ia se repetir porque Jesus não ia voltar mais.
Jesus estava caminhando em direção à sua própria morte, à sua morte de cruz, e ele não perdeu tempo. Ele foi diligente em atender o convite do seu Salvador. Meu querido, minha querida, Jesus continua convidando pecadores hoje. Ele faz isso através da pregação do Evangelho, através dessa palavra que você está ouvindo nesta noite. Talvez você esteja aí na sua casa, com a sua família, e que parte da sua família é membro da nossa igreja. E você vê o testemunho dele todos os dias, ou dela todos os dias, sabe que é uma crente, que é um crente. Deixa eu falar para você, este é o convite de Jesus para você nesta noite. Você tem a oportunidade. Não protele essa oportunidade. Seja diligente. O amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. Estamos vivos hoje. Amanhã poderemos estar mortos. Então o convite de Jesus requer diligência em atender, em ser atendido. O convite de Jesus foi atendido com diligência por este cego. Em quinto lugar, em último lugar, ele vai até Jesus e apresenta com sinceridade o seu desejo, sinceridade e confiança. Ele confia em Jesus. O versículo 51 diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu torne a ver. Mas na verdade, meu querido, minha querida, ele recebeu de Jesus muito mais do que uma vista funcionando, perfeita. Jesus lhe concede, lhe restaura a vista, e Jesus lhe restaura o corpo e a alma. Jesus lhe concede a vida eterna. Ele recebeu a visão, sim, é verdade, mas ele recebeu também de Jesus a salvação. Ele foi restaurado plenamente, totalmente. É por isso que eu estou dizendo que Jesus é o maior milagre do universo, que Jesus é o maior milagre desta vida, porque só Jesus pode restaurar a sua vida plenamente. Ele não veio a este mundo para restaurar a vista ao cego apenas. Ele não veio a este mundo para restaurar a perna daquele que era aleijado. Ele não veio a este mundo para curar o nosso corpo. Nós precisamos de uma cura muito maior e muito mais profunda. Nós precisamos da cura de Jesus para o corpo e para a alma. Eu quero concluir esse sermão me dirigindo a você que ainda não teve esse prazer de receber na sua vida esse grande milagre. A você que não é uma pessoa crente, no sentido literal da palavra. Talvez você tenha ao seu lado, aí agora, na sua casa, seus familiares, que você sabe que são crentes. Você vê o testemunho deles todos os dias. Você vê como eles vivem pela fé, mas você ainda não teve essa experiência radical na sua vida. Como eu disse antes, Jesus é o grande milagre do universo, porque só Ele pode restaurar o corpo e a alma sua. Só Ele pode restaurar completamente o ser humano pecador. Portanto, eu quero pedir que você faça essa autorreflexão. Se você se identifica com este cego, Bartimeu, alguém que diante de Jesus reconheceu a sua necessidade urgente de ter Jesus na sua vida.
alguém que reconheceu a grandeza de Jesus, só Ele é o Salvador, alguém que tomou a decisão de entregar a sua vida para Ele, para Jesus, e se tornar o seu discípulo. E alguém que diante dessa decisão resolveu enfrentar os obstáculos, aqueles que se opuseram à sua decisão. Mandaram ele calar-se, mas ele continuou clamando por Jesus, porque ele queria entregar-se para Jesus. Se você se identifica com esta realidade, com esta situação, o tempo é agora. Jesus continua se revelando hoje. Ele continua trazendo a cura para o corpo e para a alma. Veja que para o cego Bartimeu, aquela foi a única chance que ele teve. Jesus estava saindo da sua cidade, indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria crucificado. Bartimeu não teria outra chance. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus também faz o convite para você nesta noite, porque Jesus convida hoje através do seu Evangelho. E o Evangelho está sendo pregado para você. Jesus está sendo revelado para você. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Não faça como muitos fazem. Quando o Evangelho é pregado para ele diz: olha, eu ainda sou novo. Deixa para quando eu ficar mais velho. O amanhã não pertence a Deus. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Portanto, o convite de Jesus para você é hoje. A oportunidade para você desse grande milagre que é Jesus na sua vida é hoje. Aceite o convite, porque só Jesus é quem pode salvar você dos seus pecados diante do tribunal de Deus. Que Ele aplique essa palavra ao seu coração através do Espírito Santo. A minha oração é que você seja tocado pelo Evangelho, por essa palavra, e que você possa entregar-se a Jesus, se tornar um discípulo dele, como eu e como o seu parente, o seu familiar. Entregamos a nossa vida para Jesus e estamos vivendo de acordo, buscando e nos esforçando para viver de acordo com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Nós vivemos para a glória de Deus, em obediência à sua palavra. Nós não vivemos mais para o pecado. Nós queremos e estamos nos esforçando para viver uma vida de santidade, de obediência à palavra do Senhor, porque Ele, Jesus, foi o maior milagre que aconteceu em nossa vida. E é o mesmo que nós desejamos para você também, que me ouve nesta noite. Eu quero orar ainda pela sua vida nesse instante e também encerrando o nosso culto. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, queremos agradecer ao Senhor, porque a Ti, Senhor, coube e a Ti aprouve enviar o Teu Filho Jesus Cristo como Salvador. E nós queremos Te agradecer de maneira especial porque o Senhor já nos alcançou com a Tua graça, já salvou a nossa vida, já nos mudou e nos transformou radicalmente. Queremos agradecer ao Senhor, mas queremos interceder ao Senhor pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, que ainda não vivem pela fé como nós vivemos. Que o Senhor também lhes conceda o dom da fé, como o Senhor nos concedeu. E que o Senhor lhes conceda, ó Pai, esta graça, lhes conceda este milagre, verdadeiro milagre, de viver para o Senhor, de viver libertos da escravidão do pecado. Tenha misericórdia, Senhor, das suas vidas. Abençoe-os como o Senhor tem nos abençoado. Salve-os como o Senhor também nos salvou. Essa é a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Chegamos ao final do nosso culto. Quero desejar uma boa semana a todos vocês. Que o Espírito de Deus continue guiando e guardando a vida de todos na sua presença e nos abençoando ricamente. E até o nosso próximo encontro, que se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos vocês.